palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja da paz do Cristo Salvador, né? Jesus Cristo, né? Pode se sentar. Agora eu vou ministrar a palavra assim, que está no meu coração, né? Para o coração de vocês, né? E feche os seus olhos um minutinho. Abaixa a cabeça e feche os olhos. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e do universo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Então, Pai, vem falar conosco, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, que a gente possa entender e enxergar a maravilha das Tuas leis, que a gente possa entender a Tua perfeita vontade para cada um de nós, meu Pai, e o Teu propósito das nossas vidas. Que o Senhor fale o que o Senhor tiver que falar, ensine o que o Senhor tiver que ensinar, repreenda se tiver que repreender, mas que a gente ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada. Amém? Amém, irmãos? Bom, vamos falar do nosso mestre, né, Jesus Cristo. Ele, quando ele partiu, né, ele nos deixou mandamentos. Primeiramente, Moisés deu os mandamentos, né? Vocês conhecem os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Moisés deixou, né, nas tábuas lá, né, desde o princípio. Depois que Jesus veio, também nos deu um mandamento. Ele mesmo, pessoalmente, né, ele deixou para nós os mandamentos, né, lá no livro de Marcos 15, 16, 15. Vamos ver o mandamento que ele deixou para mim e para você hoje. São mandamentos que ele nos deu. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mandamento de Jesus para mim e para você. Agora eu pergunto para mim, eu fiz essa pergunta para mim e eu faço essa pergunta para vocês. Mandamento dele. Nós viemos aqui, ele espera de nós encontrar frutos. Nós temos que dar esse fruto para ele. Nós temos vivido e obedecido a voz dele, os mandamentos dele. É a pergunta para a gente se refletir. Eu estava meditando a palavra. Eu sempre penso assim, a palavra de Deus, Jesus veio para os homens, né? Deus enviou o seu Filho amado, né? Para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio pelas pessoas, por todo ser humano. Porque a intenção dele é salvar, é libertar, é curar. Bom, ele veio por todas as pessoas. Então, tudo que ele falava na Bíblia, ilustrava, assim, as coisas que ele demonstrava, a gente tem que trazer para o nosso pessoal, porque são lições para mim e é lição para você também. Então a gente tem que meditar, mas o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quer dizer para mim? Eu tenho que me colocar nessa palavra de Jesus, nessa situação, e ver como está a minha vida. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que olhar para mim e eu tenho que viver sobre os olhos de Deus, sobre a perspectiva de Deus. E a gente parando para pensar, a gente deixa muito a desejar. A gente não faz, a gente não tem. Na verdade, a gente não crê. Hoje, os cristãos hoje estão... Assim, está difícil, irmão, só Deus mesmo na causa, né? Então é para a gente se confrontar, a verdade da palavra, para a gente se confrontar, para a gente olhar, para a gente observar e para a gente trazer para a nossa realidade, para o nosso pessoal. E meditando essa palavra que o pastor falou da Montessori Figueira, tudo bem, ele deixou um mandamento, né? De todo mundo, pregar o evangelho, informação sobre os enfermos, é um mandamento. Igual a Joana pregou aqui semana passada, né? Então muitas coisas, não precisa a gente orar, a gente só tem que mandar o mal embora. Porque tudo que Jesus já fez tudo, já nos deu tudo. Tudo que a gente teria que ter, que a gente precisa, ele já nos fez. Nós é que temos que nos colocar na nossa posição de filhos de Deus, de herdeiros da promessa, herdeiros da salvação. É para nós nos levantarmos e nos posicionarmos. E nós hoje estamos assim, a vida cobra muito da gente, né? A vida, as situações da vida, a gente vai levando, a gente vai deixando para lá, né? Vai deixando assim. Na verdade, eu estava pensando assim, por mim, não estou fazendo por mim. A gente é muito morno, a gente é muito frio, e a gente deveria ser mais fervoroso. E como é que eu faço isso? Buscando a palavra.
Quando Jesus, voltando para a figueira, quando Jesus foi lá, ele olhou para a figueira. Ele viu que ela estava frondosa, cheia de flores e tudo, com aparência de dar frutos. Mas ele foi procurar nela fruto. Mas não havia frutos. Não havia frutos nela. Aí me colocando nessa posição, nesse exemplo. Quando ele olha para mim, não vou falar dos outros, vou falar de mim. Quando ele olha para mim, ele espera encontrar em mim os frutos. E eu não estou produzindo os frutos que ele espera que eu dê. Será que no último dia eu não vou cair naquela maldição? Eu estava meditando essa palavra, é forte, mas é para a gente se confrontar com a palavra de Deus. A gente tem que trazer diante dos nossos olhos. Ela é como um espelho para nós. Eu estava pensando, né, as histórias se repetem. O personagem muda, mas as histórias se repetem. Ela está sempre se repetindo, está sempre voltando. Mas a gente tem que parar, tem que pensar, né? Eu estava meditando na palavra aqui, né? Gente, é forte. E eu tenho que me colocar nessa situação e eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Aí eu estava pensando, né? Quando Jesus, o Filho do Homem, voltar, por acaso ele vai achar fé na terra? Pergunta que eu faço com vocês. E pergunta que ele nos fez também. Quando ele voltar, ele vai voltar. A gente sabe disso, que a palavra é verdade, a gente sabe a verdade, a palavra é verdade. E a pergunta que ele fez, quando ele vir, ele vai achar fé na terra? E onde está escrito isso? No livro de Lucas 18. A gente tem que ver como a gente está andando, como a gente está. A gente vê tanta coisa aí, principalmente os grandes pregadores, né? Eu estava até conversando com a minha irmã, tem muitos pregadores, principalmente das grandes igrejas, que eles querem ser servidos, eles não estão na posição de servir. Gente, a gente tem que ser humilde. A gente, quanto mais a gente tem de Deus, mais Deus nos dá, mais humilde nós temos que ser. Porque ele falou, aprender de mim, por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então eu tenho que procurar aprender dele, ouvir dele e me colocar nessa posição. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir o nosso próximo. E por que as pessoas ficam lá na posição de conforto delas, na de conforto dela, e acham que está agradando a Deus? Será que nós estamos agradando a Deus, olhando pela perspectiva do olhar de Deus, nós estamos agradando a Ele? Nós estamos convencidos. Aqui ele fala aqui, ó, Jesus. Vou começar aqui no 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Hoje nós aceitamos Jesus, nós somos escolhidos, nós somos escolhidos, né? Porque ele fala que não fomos nós que escolhemos, mas ele nos escolheu. Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A gente está clamando, está pedindo, está orando, né, e tudo, né? É uma pergunta que ele faz, né? Ele não fará justiça? 8º, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui é a parte da palavra que me veio. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que ele fez. Logo em seguida, ele contou essa parábola. Essa parábola, ela me confrontou, e é para confrontar vocês também. Será que a gente está sendo um pouco fariseu, muitas vezes? A gente está na nossa zona de conforto, está tudo bem, Deus tem nos abençoado, todos os dias a misericórdia se renova na nossa vida, as coisas estão fluindo, não nos falta nada, porque Deus tem nos abençoado, né? Porque Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas será que nós estamos na nossa zona de conforto e deixando de cumprir os frutos que Ele espera encontrar em mim, espera encontrar em você? Será que nós não estamos desagradando a Ele? Aí vem essa palavra aqui, ó, essa parábola. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu estava conversando com a minha irmã ontem. Quando os pastores desprezam os pequenininhos, os pastores, grandes pastores, né? A pessoa está se levantando, aquele amor, aquela sede, né? A gente já presenciou casos que pessoas que foram humilhadas, né, pelos grandes pregadores que se acham muito justo, muito inteligente, muito na mão de Deus, muito usados por Deus. A gente tem que confrontar isso daqui, a gente tem que confrontar quando a gente vê a situação, a gente tem que parar e analisar. Não está certo. Mas a gente tem que se colocar nessa posição também. Mas será que eu muitas vezes não ajo dessa forma? Muitas vezes, diante das situações que acontecem, às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, coisa que eu penso, às vezes que eu falo, nossa, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, mas eu falei no impulso. Uma vez eu até preguei, que às vezes o pecado que eu possa vir a cometer, o erro que eu possa vir a cometer, que não seja uma escolha, eu escolhi ser assim, mas que seja um acidente no percurso, né, do dia a dia, né, que seja um acidente. E o Espírito Santo vem nos convencer, e a gente vem voltar atrás, então até a palavra que fala que a tristeza, segundo Deus, produz frutos, né?
vai produzir alguma coisa, mas eu tenho que ter essa tristeza, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que me julgar, eu tenho que me avaliar no meu dia a dia, na minha família, como eu tenho agido, como eu tenho procedido diante das pessoas e diante de Deus, como eu tenho agido. Será que Deus está se agradando de mim? Será que as pessoas estão se agradando de mim? O que eu tenho mostrado para as pessoas? O que eu tenho demonstrado para as pessoas, com a minha vida, com o meu dia a dia? Com as coisas que eu vivo, né? Vamos continuar aqui. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu aqui, irmãos, eram os homens de Deus da época. Esse fariseu aqui eram os homens religiosos da época. Eu estava pensando, a gente não precisa ser religioso, a gente realmente não crê em Deus, a gente não tem aquela singeleza, aquela humildade e aquela, é uma coisa até assim, sabe, como uma criança crê realmente e faz. Muitas vezes a gente é religioso, a gente faz por religiosidade, a gente faz muitas vezes a gente faz por comodismo, a gente faz por um ritual, é um ritual. Muitas vezes a gente vai na igreja, mas está fazendo um ritual, mas não, a gente tem um encontro com Deus. Deus está aqui, eu estou pregando o Evangelho, eu estou pegando o cara que eu tenho entendido, mas talvez com você está se revelando de alguma outra forma, porque a palavra é viva, e ele fala com as pessoas, ele se revela às pessoas. Ele fala aqui, ó, um era publicano e o outro, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano, julgando o outro, né? Aí ele fala que eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. São rituais. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que Jesus falou aqui? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, aquele que estava com o coração contrito, o coração arrependido e se reconhecia diante de Deus, não aquele que estava se exaltando diante de Deus, mas aquele que estava com o coração triste, cabeça baixa, humilde, se humilhando na presença de Deus. Esse foi justificado. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lição para mim, lição para você, humildade. A gente vê, muitas vezes a gente mesmo faz isso, arrogância, soberba. A gente conhece um pouquinho mais, tem um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais abençoado, que Deus tem abençoado, graças a Deus, não nos falta nada, nós temos, né? Mas muitas vezes nós desprezamos o nosso irmãozinho, que não tem nada, que não é nada, ninguém. A gente não tem nada, não tem aquilo que a gente tem. Mas para ele ter o que a gente tem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, eu tenho que compartilhar, faz parte do mandamento de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma. É fazer do meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim, se eu estivesse naquela situação. É não fazer a ele aquilo que eu não gostaria que fizesse, se eu estivesse naquela situação também. Então, falta para a gente humildade, falta para a gente reconhecimento de quem a gente é, que tem que se ver, se reconhecer, olhar pela perspectiva de Deus. Então, eu estava pensando, gente, é muito... Nós não somos nada sem Deus, nós precisamos e carecemos dele. Eu preciso, você precisa, só que a gente não pode cair nessa situação aqui, ó, nessa passagem aqui. Aí eu estava pensando, né, dos frutos, né? Ele amaldiçoou a figueira, porque não dava fruto. Estava com a aparência que dava frutos, mas não estava dando fruto, por isso ele amaldiçoou a figueira. Existe um grupo de pessoas que no último dia vão ser amaldiçoadas, sofrer a condenação. Esse grupo de pessoas, eu peço a Deus, eu imploro misericórdia que não esteja no meio deles. Mas a gente tem que se olhar, tem que se observar, tem que se avaliar e tem que se julgar. Então o pastor pregou sobre isso aí. A gente comentou, né, uma pregação aqui sobre isso aí. A gente tem que se examinar, olhar para nós mesmos. Como nós estamos já, a gente percebe que nós estamos principalmente falando, aquele que sai da nossa boca. Porque aquele que sai da nossa boca, ele está dando um ensino sobre isso, é como se fosse assim, um atestado no mundo espiritual, né, pastor? É como se fosse assim, uma confirmação para que venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então nós temos que prever, nós temos que nos vigiar, nós temos que nos policiar, nós podemos fazer isso, nós temos que fazer a nossa obrigação. Então, isso me chamou a atenção, a Joana pregou também domingo sobre isso daí, gente.
Vamos olhar para nós mesmos. Nós devemos abençoar o mal, sim, é mandamento de Jesus. Nós não podemos aceitar o mal, sim, é mandamento de Jesus. Mas eu estava pensando também, né, refletindo também, né, Deuteronômio 28. Quando a gente está em Cristo, e Cristo está em nós estamos na árvore. A árvore que produz frutos, né? Deus poda porque tem mais fruto, mas aquela que não produz, Deus arranca e joga fora, né? Mas o que nós temos que ter? Estar em Cristo, estar na videira. Mas quando eu estou na videira, eu não preciso às vezes nem pedir. Por quê? Porque as bênçãos vêm para a minha vida, elas vão me seguir e elas vão me atingir. Por quê? Porque eu estou fazendo o mandamento dele. A Joana até falou, Jesus, ele não veio aqui fazer a vontade dele, mas ele veio aqui fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui, Deus tem uma vontade para mim, Deus tem uma vontade para você. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele também. Não é para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer, para fazer aquilo que eu quero viver, mas para viver aquilo que ele tem para o propósito dele para a minha vida. E muitas vezes a gente não quer. Por quê? Porque nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que renunciar ao nosso eu, a nossa vontade. E nós não queremos, nós queremos muitas vezes ser servidos, nós não queremos servir. É lição para mim, é lição para você. Gente, vamos despertar, a Joana falou, desperta do que dormes, vamos despertar. Vamos olhar para a nossa vida, vamos nos julgar, porque se nós nos julgássemos, nós não seremos julgados. Mas nós temos que nos corrigir, nós temos que olhar para a palavra, deixar que ela nos confronte e que ela venha nos corrigir. Sim, é o mandamento dele, nós vamos fazer, nós vamos orar, nós vamos amaldiçoar o mal, não vamos aceitar o mal, mas como eu tenho andado no meu dia a dia, com o que eu tenho feito da minha vida, você tem feito da sua vida, como você tem se portado, porque nós somos, irmãos, a carta viva que o mundo está olhando. Nós somos a carta viva de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós, ver Cristo em nós. E como que elas veem? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos também. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, de Jesus, se o seu coração está cheio de Jesus, o que vai sair da sua boca? Palavras que vão levantar, palavras que vão exaltar as pessoas, não palavras que vão destruir, que vão desanimar. Nós estamos aqui para julgar o nosso próximo. Deus, Jesus falou. Mas nós estamos aqui para julgar nós mesmos. Nós estamos aqui para amar o nosso próximo. Porque foi por amor que Jesus veio, foi por amor que Ele deu sua vida por mim e que Ele deu sua vida por você. Então nós temos que ter esse amor. Jesus é amor, nós temos que andar em amor. Essa passagem aqui que eu estava meditando também, é que a gente tem que se confrontar. A gente tem que olhar para a palavra e deixar que ela venha nos corrigir. Aqui fala aqui, né? Quando a gente está, às vezes pode assim, essa palavra é forte, não é para mim. Mas se Deus está falando, às vezes não é hoje, mas amanhã, ou a situação da vida, a gente tem que ver que a gente erra, a gente falha. Nós estamos aqui no mundo, nós estamos sujeitos. A tristeza vem. E quando a tristeza vem, a tristeza, 2 Coríntios 7,10, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. E ninguém se arrepende, e a tristeza do mundo é para a condenação, é para a morte, né? Então quando a gente se entristece, a palavra vem e nos confronta. Gente, eu estou fazendo errado. A gente tem que ver, eu estou fazendo errado. Quando às vezes você trata uma pessoa, você fala uma palavra, às vezes sem querer, ofende uma pessoa, na mesma hora você sente mesmo, ele te avisa. Por que não ter humildade de chegar para fulano, você fulano? Eu falei isso para você, eu errei, eu devia ter falado, você me perdoa. Por que nós não temos essa humildade? Por que nós não temos essa humildade de chegar e falar e reconhecer, aí de si mesmo com a perspectiva de Deus e ter a humildade de chegar, de se consertar, de corrigir, de chegar diante de Deus, pedir perdão? Por que nós somos muitas vezes orgulhosos, presunçosos, achamos que somos os tais, né? Por que nós fazemos isso? Nós temos, gente, não adianta a gente querer se enganar. Cada um tem, nós somos cheios de defeito, né? Mas é pela graça que nós somos salvos, é a graça que nos alcançou, a graça nos atingiu. Mas nós temos que deixar que a palavra quando Jesus nos confronte. Quer nos confrontar? A gente tem que procurar mudar, transformar. Deixa nós temos o Evangelho. Eu já mudei muita. Eu tenho muita coisa para mudar, porque eu reconheço assim, as minhas falhas, os meus erros, às vezes eu murmuro. Eu não devia murmurar, mas às vezes eu murmuro, às vezes eu fico irritada, não devia ficar, mas eu não fico. Mas por quê? Porque no mundo, o mundo já se naviga, gente. Mas eu tenho que reconhecer quando eu estou errada, e eu tenho que chegar diante de Deus, eu tenho que me consertar com Deus, eu tenho que me consertar com o meu próximo. Por quê? Porque eu não quero ficar. Eu não quero entrar nessa vida do fariseu aqui, para no último dia sofrer a pena, né, de ser lançado nas trevas exteriores.
Deixa eu ver onde está escrito aqui, essa passagem que eu quero ler com vocês. Eu achei importante também. Lucas 6,46. Porque me chamais Senhor, Senhor, não faz o que eu vos mando. Muitos mandamentos que eu falei, né? Tem outros mandamentos que foi dado de Moisés, foi o mandamento que ele deu para nós, né? De todo mundo, pregar o evangelho para a criatura. A palavra de Deus tem que estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração. Consequentemente, tem que estar na nossa boca. A gente tem que estar sempre anunciando a palavra, porque a gente não sabe qual vai prosperar, se essa, aquela, ou ambas vão prosperar. A palavra de Deus é semente, e nós temos que ter ela para poder lançar. É importante, seria necessário isso daí. Então, nós temos que fazer o que Jesus mandou. Mateus 7, 21. Isso que é forte, né? Isso eu quero ler com vocês, porque a gente tem que ter temor de Deus para não cair nisso daqui. Quando Jesus vier, o Pedro chamado para a na terra, e quando ele vier, palavras dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meio dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fazendo a pergunta para Jesus, né? Cagando, né? Orgulhosos, soberbos, né? Acham que são os tais, né? Jesus respondendo, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aqui ele continua falando aqui que desceu a chuva e tudo essa que não foi destruído. Mas ele vai falar aqui, ó. Aquele que ouve essas minhas palavras e as escuta. Eu estou me falando todos os dias, não, a palavra sendo ministrada, a palavra sendo dada aqui. Nós temos que estar sempre O que é necessário na casa de Deus? Aqui você ministrar a palavra. Aqui Deus vai se revelar a você. Ele vai estar sempre vindo de encontro, às vezes, à sua necessidade, aquilo que você precisa, se não é hoje, amanhã ou depois pode surgir, mas o alimento, você está recebendo o alimento, você está se fortalecendo. Porque quando a gente se afasta de Deus, você pode, não sei se algum já teve algum tempo afastado aqui, você está longe da presença de Deus, você fica fraco. Você se enfraquece. As coisas acontecem, te envolvem, e muitas vezes pode te destruir. Por quê? Porque você não está fortalecido, você não está alicerçado, você não tem aquela rocha, né, que te sustenta. Porque você está longe, você está afastado, né? Igual Deus fala, né? Aquele que me buscar, me achará, né? Ele fala assim, né? Não me fugiu agora, mas ele fala assim, que buscareis, deixarei no cartão do vosso coração, né? Porém, se vocês, aquele que me busca, será achado por mim, mas aquele que me deixa, também eu deixarei. Então nós temos que buscar. Eu preciso, você precisa, por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Criador, é Ele que cuida de mim, Ele que me protege, Ele que está presente todos os dias, Ele que nunca me deixa, vai me desamparar, é nele que eu tenho vida, sem Ele eu não tenho vida. Aleluia. Gente, eu estava pensando, né? Eu estava vendo uma pregação esses dias, um senhor que foi arrebatado, que Jesus levou até a porta do inferno. O que é o inferno? É a ausência total de Deus. Hoje nós vivemos na época da graça. Não é de graça, na época da graça. A graça, dessas pessoas do mundo aí, vez ou outra, Deus está ajudando, levando as pessoas. Por quê? Porque a missão dele é salvar, resgatar, né? A graça dele está manifesta no mundo aí. Um dia vai ser tirada. Depois que Jesus vai para a igreja, vai ser tirada. Mas depois que tiver a ausência total de Deus, não tem vida, não tem, a pessoa procura, não tem um alimento, não tem nada. Então vamos nos vigiar, vamos orar. E essa aqui é uma coisa assim, sabe, a gente tem que acreditar. Então essa palavra que eu deixo para vocês hoje, para a gente se analisar, para a gente se julgar. Jesus já deixou tudo, muitas vezes a Joana pregou, é desnecessário ficar orando pedindo, porque Jesus já nos deu, Ele já fez, Ele pagou o preço, Ele morreu por mim, morreu por você, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para amaldiçoar o mal, Ele nos deu essa autoridade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que me colocar na posição de filho, porque eu sou filha, eu recebi a Bíblia como meu Senhor, como meu Salvador.
Salvador, mas eu não posso deixar que essas situações, né, essas coisas me fazem perder. Eu não quero ser uma perdição da vida, eu não quero entrar nesse grupo de pessoas aqui que Jesus vai rejeitar no último dia. Mas eu quero estar do lado de pessoas no último dia que ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, e possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu quero estar inclusa nesse grupo. Então que eu tenha a humildade de Jesus, que eu aprenda dele que é manso e humilde de coração, que eu deixe a palavra entrar no meu coração, que ela venha me corrigir todos os dias sim, que ela venha estar presente na minha vida todos os dias sim. Todo dia eu saio, de manhã eu saio para a rua e falo assim: Senhor, eu vou sair agora, mas eu quero que a tua presença esteja comigo. Eu quero que o Senhor venha estar comigo. Eu quero que o Espírito Santo venha me ajudar. Tu és meu amigo, meu ajudador, meu consolador. Eu quero a tua presença comigo. Ele me ajuda, irmãos. Quantos livramentos ele já me deu? Quantas vezes ele estava comigo, eu vi, fora se eu não vi. Livramento que ele me deu, por quê? Porque ele está comigo. Porque eu estou priorizando a presença dele na minha vida. Eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu busco a ele. Eu tenho que acreditar na palavra, quando ela diz assim. Eu estava meditando a palavra também, né? Pensando aqui que Deus falou, né? Deus tem um pensamento para mim, Deus tem um pensamento para você. Deus, o Pai, né? Agora, eu marquei tanta coisa aqui, depois você não sabe mais onde que está. Bênção de Deuteronômio, né? Da carta viva, né? 2 Coríntios 3,3 que eu falei, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quer dizer, quando as pessoas olham para mim e olham para você, ela tem que ver Jesus em mim. Ela tem que olhar para você e ver Jesus em você. Às vezes, as situações da vida envolvem a gente, às vezes é meio estúpido, né? Às vezes fala uma coisa que não devia falar, às vezes de alguém, né? É hora que a gente tem que reconhecer. Nossa, me perdoa. Se eu tiver que pedir perdão para o irmão, eu tenho que pedir. Se eu tiver que pedir perdão para Deus, eu tenho que pedir. Mas eu não quero andar nesse mundo, nesse meio. Eu quero ter a humildade. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa, soberba e me exaltar, achando que eu sou a tal. Não, eu não sou nada sem Jesus. Eu sou uma coisa dele, é por ele e para ele. Eu vivo nesse mundo para ele. Eu estou aqui, a minha vida pertence a ele. O Senhor é a terra de salvos e a sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam. Deus é dono de tudo. Todas as pessoas pertencem a ele. As quando meus meninos vão sair, eu falo assim: Deus, não me deu os filhos, né? Eles não são meus, eles são teus. Agora eles estão com a idade que eles já estão decidindo a vida deles, né? Fazendo as escolhas deles. Eu falo assim: agora eu não posso fazer mais nada, mas cuida deles, meu Pai. O Senhor me deu eles, até o momento que eu pude fazer, eu fiz, mas agora eu devolvo para ti. Cuida deles. Impede que o mal aconteça, mas cuida deles, Pai, porque eles são teus. Então cuida dos meus filhos. Deus cuida de nós. Quando eu reconheço a minha vida, quando eu reconheço Ele tem um compromisso. Por quê? Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me buscam serão achados por mim. Eu deixarei achar por eles. Então, é uma parte assim que a gente tem que trazer do nosso pessoal para o nosso individual. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela muda, ela transforma. O Evangelho, ela muda a vida, ela transforma a vida. Mudou a minha vida, me transformou. Eu ainda preciso mudar muita coisa, mas eu preciso sempre andar em humildade e não em arrogância e soberba. Então, essa palavra é para vocês. Jesus deixou o mandamento? Deixou sim. Então, vamos amaldiçoar o mal na nossa vida, sim. Temos mal na nossa vida para amaldiçoar. Temos problemas que nós temos que mandar embora, não precisamos ficar orando. Eu tenho que orar a Deus mais para quê? Para adorar em gratidão. Quando acontece alguma coisa que eu não sei como fazer, para Ele me dar uma direção, me dar estratégia, como o pastor sempre fala, me dar estratégia para eu poder fazer alguma coisa, para ter resultado que eu espero ter na minha vida. E se não for também da vontade de Deus, eu falo para Deus também. Às vezes eu estou vendo uma situação, eu quero. Eu faço: Deus, eu quero isso aqui, mas se eu não posso dar vontade, você não faz, tira de mim, afasta de mim. Porque eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Eu estou aqui para ver o propósito dele na minha vida. Eu estou aqui porque é o propósito dele. Eu já vivi situação na minha vida que era para eu ter morrido. Estaria sendo afastada de Deus. Eternamente eu teria perdido. Mas Deus tem um propósito na minha vida. Eu estou aqui hoje, tem um propósito. Então eu tenho que ter um propósito na minha vida. Eu tenho que me colocar na mão dele. Eu tenho que olhar a palavra, tenho que deixar ela um espelho, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que deixar ela me confrontar, ela venha me transformar e ela venha me moldar também. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, porque Ele é o único, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, eu tenho que servir a Ele, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que deu sua vida por mim, aquele que me amou. Eu tenho que amar a Ele porque Ele me amou primeiro. Eu estou aqui hoje por misericórdia dEle, por graça dEle, então eu tenho que viver para Ele. Amém?
Eu dei essa palavra para essa meditação, para gente se confrontar, é assim. Mas todos os dias, a palavra de Deus tem que se confrontar, todo dia tem que chegar diante de Deus, ver a situação da nossa vida, assim, o que eu estou fazendo para agradar a Deus? Como eu tenho vivido, como eu tenho portado, o que eu tenho feito? Será que Deus não está desagradando de mim? Até porque Salmo fala, agrada-te do Senhor, e Ele te considerará o desejo do teu coração. Então eu tenho que me preocupar se eu vou ter, se eu não vou ter, porque se eu estou agradando a Deus, Ele vai me conceder tudo o que eu quero, o que eu desejo do meu coração. E ainda que Ele não conceda tudo a vontade dele, a propósito dele, eu não tenho que descair o meu semblante por causa disso, eu não tenho que ficar irado e chegar pressionar Deus. Deus, você não fez isso na minha vida, e ficar pressionando, achando que eu tenho obrigação de fazer algo por mim. Eu não tenho obrigação de nada. Eu tenho obrigação de servir a Ele, porque eu sou viva, eu existo por causa dele e por Ele. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar, né? Vamos transformar a nossa vida, e principalmente em nós. Quando o espírito do orgulho se levanta, às vezes se levanta, né? Da arrogância, da soberba, que seja repreendido em nós, nossa vida, que a gente possa viver a perfeita vontade de Deus na nossa vida. A gente possa ser humilde como Jesus era. Amém? Vou começar a orar agora, depois eu vou passar para o pastor, né? Essa oração. A igreja se coloca de pé. Vamos entrar na presença de Deus. Abaixa a cabeça. Pai, estamos aqui reunidos na Tua santa e gloriosa presença. A Tua palavra nos confronta todos os dias. A Tua palavra é verdade. Então que a gente tenha, meu Pai, a humildade para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra cura, salva, liberta. A Tua palavra, meu Pai, que nos dá vida e vida com abundância, e que a gente possa deixar que ela venha, permitir que ela venha entrar no nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós devemos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, que a gente possa viver a Tua perfeita vontade dessa vida e nessa terra, Pai, que a gente possa cumprir o Teu propósito das nossas vidas, nosso meio, Pai, que a Tua vontade vai se cumprir, a Tua vontade vai se realizar, Pai. Mas segundo a Tua palavra, nós vamos abençoar todo o mal, nós repreendemos agora tudo que tem nos afastado da Tua presença, tirado a nossa tranquilidade, tem nos afrontado, que vem cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra vai se cumprir, a Tua palavra é verdade, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem realizado, meu Pai, nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, pois a Tua palavra, meu Deus, ela é a verdade.